Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter um tempo estudando e meditando na palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar no Evangelho. Hoje vamos meditar num trecho de 1 Coríntios, onde Paulo fala de seu ministério, do ministério dos apóstolos, né? Aqueles que são dispenseiros da palavra de Deus, que levam a mensagem do Senhor, não é? É um trecho forte, é uma lição importante para nós. Amém. 1 Coríntios 4, do 2 ao 13. Ora, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, pouco se dá de ser julgado por vós, ou por algum tribunal humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Ora, irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. Quem dera reinasses, para que também nós reinássemos convosco. Pois tem para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, mas vós sois fortes. Vós sois ilustres e nós desprezíveis. Até essa presente hora sofremos fome, sede e nudez. Recebemos bofetadas e não temos residência certa. Afadigamo-nos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Amém. Então, em 1 Coríntios 4, Paulo ele está assim se comunicando com a igreja da época, né? Eles comunicavam através de cartas, não é? E essas cartas eram lidas ali pelos novos cristãos, não é? E eram ensinamentos que corriam várias igrejas. E o que nós percebemos aqui é que Paulo fala dos apóstolos, aqueles que pregam o evangelho. Hoje somos nós, somos pessoas simples ou pessoas com ministério mais complicados que procuram pregar o evangelho. Mas Paulo fala aqui do sofrimento e da dificuldade de se pregar o evangelho, porque Paulo diz assim que o pregador ou o dispenseiro, aquele que leva a palavra, ele deve ser fiel, não é? E ele mesmo, São Paulo, não via nenhum defeito no que ele fazia, mas ele, mesmo assim, ele não se sentia perfeito, justo. Ele esperava que Deus, né, que o Senhor julgasse o ministério dele, né? Ele fala assim: portanto, não julgueis antes do tempo, porque a época, quem deve julgar o nosso ministério, a nossa vida cristã, é Deus, não é? Ninguém deve julgar a nossa vida cristã, se somos bons cristãos ou não, se pregamos a Bíblia corretamente ou não, porque existe um Deus que tudo vê, não é? E nós, quando falamos do Evangelho, estamos sendo dispenseiros também de Deus, né? Estamos levando o Evangelho a alguns corações, algumas pessoas, não é? E às vezes podemos cometer deslizes, ou as pessoas não gostarem desse ministério, mas o importante é entender o seguinte, como Paulo fala aqui: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Quando o Senhor vier, nada vai ficar oculto. Aquilo que está escondido nas trevas será revelado. Então, Deus manifestará os pensamentos, os desígnios dos corações. Aí essas pessoas também terão seus corações revelados, não é?
Muitas pessoas falam de Jesus, falam do Evangelho por interesses errados, para ganhar dinheiro, para ter poder, para ganhar cargos na política, não é? Para manipular pessoas, uma forma errada, não é? A única coisa que devemos ter em mente quando pregamos o Evangelho é que é o amor às coisas de Deus, amor a Cristo, amor ao nosso próximo, para que todos conheçam a Jesus. Porque a cada um de nós deve falar de Jesus, não é? Para aqueles que não conhecem, possam conhecer Jesus, possam ter a salvação, não é? Então, mas Paulo fala assim, olha, a ninguém julgue, porque quando o Senhor vier, ele vai revelar as coisas ocultas que estão nas trevas, os pensamentos dos corações, e cada um receberá de Deus aquilo que merece, o louvor, não é? O louvor aqui no caso, receberá de Deus o elogio ou a repreensão que merece, não é? No caso ele fala louvor, louvor seria mais um elogio, não é? Mas não somos nós que vamos julgar o ministério de ninguém. Deus mesmo irá julgar, chegar a hora. Porque aí Paulo pergunta assim, porque quem te faz diferente? Porque provavelmente as pessoas se achavam melhor do que as outras, não é? Então ele pergunta assim, por que você se acha melhor? Por que você se acha diferente das outras pessoas? Por quê? Por que vocês se acham diferentes? Muitas pessoas no meio cristão se acham realmente superiores às outras, não é? Julgam a todos, não é? Mas Paulo pergunta assim, o que você acha? Por que você acha que você é diferente? O que você tem de especial que do céu você não tenha recebido? Se você recebeu do céu, por que você é orgulhoso, como se você tivesse conquistado? Então, por que você se acha diferente? Se você tem alguma coisa diferente, você recebeu do céu. Você recebeu do céu porque Deus é misericordioso. E se você recebeu, se é um presente, por que você se gloria como quem tivesse conquistado? Como se não houvera recebido. Por que você se acha especial? Quando nós temos um dom, quando Deus nos usa e nós conseguimos realizar alguma coisa na obra de Deus, é porque nós recebemos do céu, todos nós, recebemos algum tipo de habilidade, não é? Alguma coisa que nos faz ter um desenvolvimento maior na vida cristã. Alguns são para pregação, outros são para conselho, outros para leitura da Bíblia, em família. Cada um de nós recebemos do céu alguma coisa, mas não devemos nos orgulhar. Olha como ele explica bem a Bíblia, tudo, porque tudo que temos é dom de Deus, isso é, nós recebemos do céu. Não devemos nos gloriar, porque a glória sempre é de Deus, né? Nós não conquistamos isso, Deus nos dá de presente. Para quê? Para que possamos falar de Jesus. E Paulo, ele fala assim que as pessoas que falavam deles, ele falava assim, vocês já estão fartos, quer dizer, vocês comeram muito, não é? Vocês já estão muito ricos, né? Vocês não precisam de nós, os apóstolos, para reinar. Existia ali um orgulho já de algumas pessoas, né, que já estavam com uma vida muito confortável e já se sentiam até assim superiores, não é? Então elas já estavam como quem ricas, com fartura de comida, não é? E já estavam como que se reinassem sem os apóstolos. E Paulo diz assim, porque tenho para mim que Deus, a nós os apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados. Você vê, os apóstolos, né, eles sofriam demais. Por quê? Porque eles pregavam o Evangelho de uma forma totalmente correta, totalmente livre de qualquer interferência humana, né? Eles pregavam o reino de Deus e não tinham medo de nada. E quando você prega o reino de Deus da forma que eles pregavam, existe uma luta espiritual fortíssima. Você não faz uma coisa dessa e não pensa que não vai passar por luta. E eles passavam por lutas fortíssimas e sofriam demais. Mas aí as pessoas perguntam, mas Deus
não podia livrar esses apóstolos dessas lutas, mas o mundo jaz no maligno, não é? Quando você fala do Evangelho, a sua intenção realmente é pregar o Evangelho, porque existem pessoas que falam de Jesus, tudo, que a intenção é ter uma religião, que a intenção é ganhar dinheiro, que a intenção é ter poder, não é só o Evangelho, a pessoa pensa em outras coisas também, não é? Até ficar rico, muitas pessoas começam no Evangelho, pensam em ficar rico financeiramente mesmo, porque muitos ficam, não é? E conseguem um ministério muito grande, mas os apóstolos não. Os apóstolos queriam realmente pregar o Evangelho. Aí Paulo fala assim, porque ele pensa assim, será que Deus nos fez, nós apóstolos, por últimos, não é? Pois como nós somos como que condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo. Nós sofríamos muitas coisas, humilhações, julgamentos, como um espetáculo ao mundo daquela época, né? E tanto aos anjos no mundo espiritual, como aos homens aqui na terra, os apóstolos eram colocados à prova, não é? Era um espetáculo, é como se eles estivessem ali, como se o próprio Jesus estivesse ali, enfrentando toda aquela maldade do mundo, na figura dos apóstolos, contra a vaidade, a maldade humana, o maligno, né? Aí Paulo fala assim, nós somos loucos por amor a Cristo. Nós somos loucos por amor a Cristo. Loucos, assim, não tinham medo de nada, não se intimidavam com coisa nenhuma, queriam simplesmente falar de Jesus, não é? Nós somos loucos por amor, não por outro interesse, não é? Muitas pessoas não têm esse amor a Cristo, têm amor ao que Cristo pode dar a elas, não é? Ou pelo menos o nome de Cristo, mas eles não. Eles eram loucos por amor a Cristo. E eles falavam assim, e para os outros, e vós são sábios, porque a sua vida é tão correta, vocês são sábios, não é? Em Cristo nós somos fracos, dependemos totalmente de Jesus. Eles não tinham força alguma se não fosse por Jesus. Então, eles dependiam totalmente de Jesus para o ministério deles, não é? E as outras pessoas se sentiam fortes, ilustres, né? Eles eram ilustres e os apóstolos vis, não é? Até a presente hora, quando Paulo escreve essa carta, que é naquele tempo apostólico, ele diz assim, sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa, não tinham casa. Então você vê o espírito do Evangelho, não é? Aquela força lutando contra o mal, confiando totalmente em Deus, sem casa, às vezes até sem roupa, né? Não tinham onde tomar água, onde comer, não é? Porque é uma guerra espiritual fortíssima. Quando você prega o Evangelho, se levantam forças poderosas contra mesmo, não é? Porque você está libertando as pessoas do mundo das trevas, você está levando as pessoas a Cristo. Mas muitas pessoas acham que o cristão deve ter uma vida assim, muito tranquila, com saúde, não é? É uma vida assim de muita prosperidade, mas se ler esse texto de Paulo, o cristão vai perceber que ao pregar o Evangelho a luta é muito grande, não é? Mas o louvor vem de Jesus e estar totalmente na mão de Jesus e não confiar em outra coisa. Ele diz assim, e nos cansamos trabalhando com nossas próprias mãos. O sustento deles não vinha do ministério, o sustento deles vinha porque eles trabalhavam. Eles paravam um pouco, trabalhavam, juntavam um dinheiro. Paulo mesmo trabalhava como tapeceiro, não é? Para se sustentar. E eles eram injuriados. Sabe o que é ser injuriados? Quando você recebe mentiras a seu respeito, não é? E bem dizemos, eles eram injuriados, eles bendiziam, eles abençoavam as pessoas. Somos perseguidos e sofremos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados. Falavam barbaridades sobre eles, né?
e rogamos e rogamos. Quando eles eram blasfemados, tudo, eles oravam a Deus para que aquilo não os atingisse muito, eles pudessem se livrar, porque é muito difícil quando você mesmo, alguém te calunia, não é? Então, Paulo escreve assim: até a presente data, temos chegado a ser como o lixo do mundo. E a escória é aquela parte que não presta, né? A escória de todos. Essa vida apostólica vem nos mostrar que a vida cristã é uma vida realmente de entrega a Cristo, não é? Nem sempre é fácil. Quando você prega o Evangelho, você espera, porque vem mesmo forças contrárias, mas nós temos que confiar totalmente em Cristo, não em outras coisas. Se pregamos o Evangelho, vamos pensar nessa passagem de Paulo, por quê? Porque não podemos aceitar realmente que a nossa vida seja uma vida inútil na presença de Cristo. Vamos pregar o Evangelho, não vamos ter medo, não. Se Paulo conseguiu, vamos falar de Jesus, vamos falar dele, porque vale a pena falar de Jesus. Nós, por amor a Cristo, nós também temos que ser loucos, temos que fazer a obra de Deus, não é? E não sermos fracos no primeiro problema, já ficarmos chorando, queremos largar a fé, ou que achamos que Jesus não está nos amparando. Vamos lembrar dos apóstolos que sofreram, mas tiveram a vitória em Cristo. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Esperamos que você tenha gostado, pedimos que você dê um like e compartilhe com outras pessoas. Amém. Hoje nós estamos num ambiente diferente, que nós estamos de férias, mas a nossa comunhão com Deus nunca sai de férias. Amém. Deus está sempre conosco, onde Amém. quer que estejamos. Então a gente tem sempre que manter essa confiança, essa fé no coração. Amém. Amém? Vamos terminar fazendo uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelas bênçãos, por essas férias, por essa oportunidade de se contrair, Pai. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que abençoe cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, familiar dessa pessoa, que por mais dificuldades que venha enfrentar, que nunca abandone a fé, porque o Senhor Amém. nunca nos abandona. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que abençoe o nosso país. Abençoa, Senhor, também as pessoas que estão sofrendo, que pediram oração, que estão com problema de saúde, problema financeiro. E que essas pessoas confiem, entreguem esses problemas nas suas mãos e possamos fazer a nossa parte também. Agradecemos pela sua palavra, porque ela é viva e eficaz e faz com que cresçamos e fiquemos mais perto de Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.